Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras e agora a gente vai resolver algumas questões envolvendo o sistema de medidas, que foi o tema da nossa última aula, tá? Acompanha comigo essa questão 2 aqui, ó. A quantidade mínima de água necessária para a vida de um ser humano varia de acordo com o seu padrão de vida, o local em que mora, seus hábitos, entre outros fatores. No Brasil, considera-se o consumo de 150 a 200 litros de água por pessoa por dia o necessário para uma vida confortável numa residência. Para saber se você e os moradores de sua casa são consumidores moderados de água, basta encontrar o consumo médio por pessoa. Se o resultado for por dia menor que 150 litros por pessoa, significa que vocês praticam a economia de água. Se for entre 150 e 300 litros, é sinal que vocês estão no limite do bom senso. Maior do que 300 litros significa que vocês devem refletir sobre a utilização da água na sua casa ou mesmo averiguar se este elevado consumo está sendo causado por vazamentos. O consumo de água referente ao mês de setembro de uma residência com 5 moradores foi de 25 metros cúbicos. Sobre o consumo médio por morador por dia, é correto afirmar que esses moradores, letra A, praticam a economia de água, B, estão no limite do bom senso, C, consomem menos do que os que praticam a economia de água, D, devem refletir sobre a utilização da água na sua casa, ou alternativa E, devem averiguar a existência de possíveis vazamentos na residência, tá? Então quem está resolvendo, quem está tentando fazer essas atividades, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que eu vou resolver, vou mostrar a resolução logo agora em seguida, tá? Então vamos lá pessoal, para a resolução desse tipo de problema, observem que aqui a gente está relacionando as capacidades, as medidas de capacidade e as medidas de volume também. Observa que o principal ponto aqui é você achar o consumo médio do morador por dia e comparar com esses valores que foi dado aqui, ó. Se o seu valor foi menor que 150, entre 150 e 300 ou maior que 300 litros. Detalhe que o consumo aí está em litros. Então, como foi feita a resolução? Preste atenção no que eu coloquei aqui, ó. Se 5 moradores, o consumo médio por mês é de 25 metros cúbicos, como eu estou querendo o consumo médio por morador, então eu estou querendo o consumo de um morador. Mas, ora, se 5 moradores consomem 25 metros cúbicos, um morador só consome então 5 metros cúbicos, fazendo a proporção lógica aqui, né? 25 dividido por 5 moradores, cada um está consumindo 5 metros cúbicos por mês. Atenção, a pergunta aqui é por dia. Vamos continuar. Lembrando que cada metro cúbico tem 1000 litros, que foi aquela conversão importante que a gente determinou na aula passada, que a gente frisou, disse a vocês para ter bastante atenção nesse tipo de conversão, tá? Um decímetro cúbico é 1 litro e cada metro cúbico são 1000 litros. Se a gente descobriu aqui que cada morador em média consome 5 metros cúbicos por mês, significa que cada morador consome 5.000 litros por mês. Bom, se a gente achou a quantidade, a capacidade de um morador por mês, para achar esse mesmo valor, essa mesma capacidade por dia, basta dividir esse valor por 30, né pessoal? Porque se um mês tem 30 dias, na verdade, o mês de setembro, como ele frisa aqui, tem 30 dias. Mas mesmo assim, é muito comum nessas questões de mês, em matemática, a gente usar o que chama de mês comercial, que são 30 dias, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 5.000 litros e dividir por 30 dias para achar o consumo em litros de um morador por dia. O valor aproximado que dá é 166, essa divisão aqui, ó. Na verdade, essa divisão vai resultar numa dízima periódica, mas não me interessa porque esse valor de 166 já é o suficiente para eu marcar a alternativa correta. Porque reparem, se o consumo dele por dia foi 166 litros, eu vou vir aqui nas informações e vou ver que ele se enquadra no limite do bom senso, que são para as pessoas que têm um consumo, o consumo médio entre 150 e 300 litros, alternativa B, tá? Então a gente acha o consumo por litro, consumo em litro por dia e vai procurar aqui nas informações onde se enquadra. Como ele está entre 150 e 300,
Letra B, estão no limite do bom senso, tá? Fazer mais uma questãozinha, gente, sobre esse assunto de sistema de medidas. Vem aqui comigo e preste atenção. Questão do IF da Bahia. Marta chegou em casa após 30 dias de viagem e notou que uma torneira estava um pouco aberta, gotejando água em intervalos de tempo constantes. Em tempo de economia de água, ela, preocupada, resolveu medir o desperdício e para isso usou um copo de 200 ml, que a torneira encheu em 20 minutos. Deste modo, o total desperdiçado em litros foi no mínimo igual a... Então, você que está resolvendo, você que está tentando fazer esses exercícios, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer essa questão que eu vou explicar logo adiante qual é a resolução, tá? Vamos lá, pessoal. Então observa que a questão diz que em 20 minutos a torneira gotejou 200 ml, mas atenção para a pergunta. Eu quero o total desperdiçado em litros desses 30 dias que Marta ficou fora em viagem, né? Então é bastante interessante a gente passar esse tempo de 20 minutos para hora, porque a conversão de hora para dia fica mais fácil, né, gente? Um dia tem 24 horas. Então o primeiro passo é a gente passar esses 20 minutos para a hora. Como fazer isso? Só é lembrar que uma hora tem 60 minutos. E se a questão diz que em 20 minutos encheu 200 ml, em 60 minutos, que é o triplo de 20, vai encher o triplo de 200. A gente vai usar uma proporção aqui lógica, né, gente? 20 minutos para 60 minutos, eu multipliquei o lado esquerdo por 3. Então eu posso também multiplicar o lado direito por 3. Então, descobrimos que em uma hora a torneira gotejou 600 ml. Mas vamos lembrar que a pergunta está em litro. Para passar 600 ml para litro, a vírgula anda 3 casinhas. Lembram? Mililitro é a milésima parte do litro. Então nós vamos dividir por 1000. 600 dividido por 1000 dá 0,6 litros. Observa que a gente acaba de achar o quanto a torneira desperdiçou em uma hora. Mas agora fica fácil, porque se em uma hora desperdiçou 0,6 litros, observa que em 30 dias há quantas horas? Eu vou pegar 30 dias e multiplicar por 24 horas, que é o tempo, que é a quantidade de horas que tem em cada dia. 30 dias vezes 24 dá um total de 720 horas. 720 horas, tá? Cada hora a gente descobriu que goteja 0,6 litros. Em 720 horas, só é fazer a multiplicação. 720 vezes 0,6, 432 litros, alternativa B. Então, vou encerrando por aqui. Até lá, pessoal, e bons estudos!